Hello there, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar para vocês as atividades da semana 2 do PET 4 do terceiro ano de língua inglesa. Como desde o início dessas atividades remotas, o tema tem sido compreensão escrita, leitura, para que vocês pratiquem bastante essa habilidade tão importante da língua inglesa e fiquem cada vez mais experientes nela. Bom, as atividades começam na página 135 e aí qual que é o primeiro passo que a gente já discutiu em outros vídeos e em aulas online? Quando a gente vai ter que ler um texto em língua estrangeira, a gente tem que utilizar algumas técnicas e estratégias, né? Principalmente se nós não formos fluentes nessa língua estrangeira. Então, no nosso caso, a língua estrangeira é o inglês. Se vocês não são fluentes em inglês, é interessante, é muito importante que vocês utilizem o máximo de estratégias que vocês puderem, porque elas vão facilitar a compreensão de vocês, mesmo que vocês não sejam proficientes nessa língua. Bom, então, o primeiro passo, embora pareça muito óbvio, seria ler as instruções com bastante atenção, porque essas instruções elas vão ativar o conhecimento prévio de vocês, certo? Então vamos ler aqui. Leia trechos do texto sobre educação da Organização das Nações Unidas. Então aqui já na primeira linha das instruções a gente já sabe que é um texto sobre educação. E depois, pessoal, nas instruções eles vão explicar o que seria a ONU, qual é a missão dela, mas o que nos interessa já está aqui bem no começo, na primeira linha das instruções. Leia trechos do texto sobre educação da Organizações das Nações Unidas, ONU, ou no idioma inglês, UN. É importante vocês saberem essa sigla em inglês, porque ela provavelmente vai aparecer no texto, né? Bom, então a gente já sabe que é um texto sobre educação e por que eu disse que é importante fazer a leitura das instruções do texto? Porque quando a gente, nas instruções, a gente já tem alguma informação sobre ele, a gente já vai ter informação sobre o tema desse texto. Com isso, consequentemente, já vai ativando no nosso cérebro todo o nosso conhecimento prévio sobre o assunto, as nossas experiências, como aqui no caso o tema é educação. Ao ler essas instruções, vocês já vão pensar em tudo que vocês sabem sobre educação. Como é a educação no Brasil, como é a educação em outros países, como funciona, como são as escolas, a estrutura, qual é a metodologia, enfim, vai vir todas as informações que vocês sabem sobre esse tema na mente de vocês, certo? E isso já vai ajudar vocês porque vai trazer vocabulário para a mente de vocês. E aí quando vocês forem fazer a leitura, vai ficar muito mais fácil compreender. Bom, depois disso, pessoal, vocês vão fazer a leitura do texto. Façam pelo menos uma leitura completa, é extremamente importante para que vocês obtenham a ideia geral do texto, ok? E essa primeira leitura, pessoal, ela é muito importante e vocês não devem parar para procurar palavras que vocês não conhecem. Vocês devem fazer uma leitura completa, ler o texto do começo ao fim sem parar, ok? Para que vocês absorvam, para que vocês tenham alguma ideia do que o texto trata. Depois disso, se necessário, vocês façam uma segunda leitura. Mas na primeira leitura, pessoal, a gente vai entender alguma coisa do texto por causa das palavras que a gente já conhece e também das palavras cognatas, né, que são aquelas palavras em inglês que se parecem com o português e têm o mesmo significado. Então aqui no título, Around 12 million children never see a classroom. Acredito que todos vocês, ou a maioria de vocês, saibam o que essas palavras significam. E uma questão importante também, pessoal, muitos textos eles já resumem no título o tema central do texto. Então, é o caso desse texto aqui, ok? Então, aqui já no título a gente tem algumas palavras que a gente já conhece. Depois, published, que é um cognato. Cultural agency, também cognatos. Friday, que não é um cognato, mas acredito que todos vocês conheçam. Reviews, cognato. Urgent, que também é outro cognato. E assim sucessivamente, pessoal. Não precisa vocês sublinharem na primeira lida do texto as palavras que vocês já conhecem, as palavras cognatas e as palavras repetidas.
automaticamente, pelo contexto, por vocês já saberem o tema do texto, por vocês identificarem palavras que vocês conhecem na leitura, isso já vai ajudar vocês a compreenderem algumas informações do texto, ok? Bom, aqui eu coloquei o texto inteiro, pessoal, e agora eu separei as perguntas para a gente ir trabalhando cada uma delas e fazendo referências ao texto sempre que necessário. Depois vem as perguntas, né, que podem ser perguntas meio óbvias, pessoal, mas elas são importantes, vocês vão ver por quê mais daqui a pouco. Qual o tema central do texto? A gente já viu nas instruções que fala sobre educação, certo? Mas o que especificamente de educação? Talvez já esteja no título essa resposta. Então, com a leitura que vocês fizeram, pessoal, mesmo que não sejam, que vocês não tenham entendido 100% do texto, eu acredito que com as palavras que vocês identificaram, que vocês entenderam, isso já facilitou para vocês a compreensão. Então, o que exatamente de educação? Estou falando sobre professores, sobre alunos, sobre escola, sobre material didático, o que exatamente? Depois, qual o gênero desse texto? Aqui, pessoal, pela própria estrutura, vocês já podem identificar qual é o gênero desse texto. Isso seria uma postagem de rede social, isso seria uma propaganda, isso é uma notícia, isso é um artigo de opinião. Pela estrutura dele, que vocês veem aqui, a gente tem um logo, a gente tem o título, temos a data aqui, temos uma seção a qual esse texto pertence. E pela estrutura do texto, qual seria o gênero dele? Ok? Aí também, pessoal, aqui, né, ou no logo, em alguma parte dessa imagem, você já tem uma ajuda, já mostra qual é o gênero do texto. Depois, 3. Quem publicou o texto? Aqui, como a pergunta é quem, pessoal, vocês vão procurar por algum nome. Então, vocês vão procurar o nome de alguma pessoa que tenha publicado esse texto. Se não foi uma pessoa, vocês podem procurar o nome de algum veículo de comunicação. Por exemplo, aqui no Brasil, Veja, Isto É, Estado de Minas, por exemplo. Nos Estados Unidos, né, no exterior, pode ser BBC, CNN, New York Times. Aí vocês vão procurar quem procurou. Se vocês não encontrarem o nome, vão procurar o nome de algum veículo de comunicação. 4. Qual é a data de publicação do texto? Essas perguntas, pessoal, pode ser que para vocês elas pareçam muito bobas, muito óbvias, mas vocês vão ver que não são. Principalmente nesse texto, a data vai ter uma importância muito grande para vocês, ok? Aí a data de publicação vai ser bem tranquilo, vocês bastam, agora depois dessa primeira leitura, pessoal, vocês vão fazer exercícios de localizar informação específica. E é isso que vocês vão fazer agora. Não vai ser necessário vocês relerem o texto inteiramente para responder essas perguntas. Vocês vão simplesmente passar os olhos pelo texto para procurar as respostas, ok? Então, qual é a data? Os olhos de vocês já vão automaticamente em palavras que remetam à data. E sabendo já o gênero desse texto, vocês sabem onde que vai vir. Se, por exemplo, se for numa carta, a data vem logo acima, logo no topo, no cabeçalho da carta, né? Agora, dependendo do gênero textual, vai vir ou no começo ou no final do texto. Qual o suporte de circulação do texto? Em qual seção? Então, o suporte de circulação do texto, pessoal. Que tipos de veículos, né, ou que suportes de circulação que circulam textos, que publicam textos? Pode ser redes sociais, blogs, revistas, jornais. Então, qual desses suportes de circulação seria e em qual seção? Muitos desses suportes de circulação, eles têm seções. Tem seção de moda, beleza, saúde, internacional, esporte. Aí vocês vão procurar também escanear no texto, né, dar aquela passada de olhos pelo texto para procurar a seção a qual ele pertence. Já um spoiler para vocês, a seção é bem... a seção, as palavras dessa seção são cognatas, ou seja, fica fácil de reconhecer, de entender, porque são parecidas com o português.
Agora na 6, pessoal, que é aí que o exercício se torna um pouco mais desafiador. Mas se vocês utilizarem as estratégias que eu vou sugerir para vocês, vai ficar muito mais fácil. Na questão 6, está pedindo para que vocês, de acordo com o texto, escrevam em números. Se aqui está pedindo números, pessoal, antes mesmo de vocês fazerem esses exercícios, eu recomendo que vocês vão ao texto e sublinhem todas as instâncias em que aparecem números. Por exemplo, no título já tem 12 million. E vão passando os olhos pelo texto. Aqui é uma data, né? Não é um número. New data published by the United Nations Cultural Agency on Friday. Tanana. 12 million, de novo. 9 million girls, assim que vocês vão fazendo, não precisa ler o texto inteiro, só vão passando os olhos e procurando. Então, 9 million girls. Então, circulem, sublinhem, destaquem todas as ocorrências de números no texto. Pode ser por extenso e pode ser por algarismo, ok, pessoal? Por isso que eu disse que vai ser um pouco mais desafiador. Tem alguns números aqui que estão em algarismos, ó, 12 million, 258 million, 61%. Interessante também, pessoal, que vocês observem, tem porcentagem, tem número em algarismo e número por extenso, ok? Depois que vocês já tiverem circulado esses números, pessoal, e aí se vocês não tiverem o PET impresso, no celular de vocês mesmo, é possível vocês circularem, né, como aquela caneta, aquela ferramenta de edição de imagens, mas é muito interessante que vocês destaquem esses números para vocês utilizarem, para vocês localizarem mais facilmente. Porque aqui na tabela vocês vão ter que preencher com meninas que nunca frequentarão a escola. Aí vocês sabem como que é meninas em inglês, girls. Aí vocês vão passar os olhos pelo texto. Aqui no título já tem o children. Children é de forma geral, né? Crianças. E depois vocês vão passando, children de novo. Agora, ó, girls, aqui no primeiro parágrafo. Depois, não é idêntico, ok, pessoal? Aqui mudou só o gênero. Então, meninos que nunca frequentaram a escola. Como se diz meninos em inglês? Boys. Vão passando os olhos pelo texto. Então, aqui, ó, no primeiro parágrafo, girls e aqui boys, certo? Depois, total de crianças, adolescentes e jovens que estavam fora da escola em 2018. Aqui que eu disse para vocês, pessoal, que é muito importante saber qual que é a data de publicação do texto. Vocês, se lerem o texto novamente, vocês vão ver que vocês não vão encontrar o número 2018 aqui. Então, será que ele está escrito por extenso? Se vocês escanearam, vocês também vão ver que não está escrito por extenso. Então, como que eu vou saber em que parte está se referindo a 2018? Sabendo que o texto foi publicado em 2019, aqui em cima, ó, 2019, vocês vão procurar alguma expressão que faça referência ao ano anterior. Então, last year, o ano anterior, né, o ano passado, porque não vai estar 2018 e não vai estar nem por extenso e nem em algarismos. Depois, na coluna 4, total de crianças, adolescentes e jovens que estarão fora da escola em 2030, segundo previsão. Aqui, esse número vocês já vão ver que vocês vão encontrar, o ano, né, de 2030, vocês vão encontrar ali em algarismos, ok? E é só vocês procurarem essas informações para preencherem as colunas. Vocês vão preencher com números, ok? Basicamente isso. Se tiverem alguma dúvida, tiverem confusos com relação aos números, podem utilizar dicionários, tradutores, os recursos que vocês tiverem disponíveis. Bom, aqui eu coloquei essa mesma tabela que foi utilizada no exercício 6, porque vocês vão precisar dela para fazer o exercício 7 também. No exercício 7, pede-se o seguinte: o que esses números e o trecho "We must therefore continue to center our actions on girls and women's education" nos revelam em relação aos estudos de pessoas do gênero masculino e feminino? Em sua opinião, por que ainda há essa diferença? Aqui nessa tabela, pessoal, vocês vão ver que está falando sobre meninas, sobre meninos, então a diferença entre eles. Aqui na pergunta a gente vê que tem alguma diferença entre os números. E esses números têm uma relação com esse trecho aqui. We must therefore continue to center our actions on girls and women's education. Então, tendo lido o texto já integralmente, já tendo
destacado os números e utilizado eles aqui no exercício 6, isso vai... Vocês vão ver que existe uma diferença e que quer saber por que há essa diferença e o que esses números e o trecho revelam em relação aos meninos e as meninas, com relação à educação. Na 8, pessoal, novamente está pedindo para que vocês utilizem números, para vocês preencherem as tabelas, a tabela, né, as colunas com números de acordo com o texto. E então, por isso que eu sugeri que antes mesmo de vocês fazerem o exercício 6, que vocês sublinhassem ou destacassem de alguma forma todas as ocorrências de números, porque vocês vão usar no exercício 8 também. Agora, pessoal, estou pedindo números novamente, mas agora não é comparando meninos e meninas, e sim pobres e ricos. Na primeira coluna, o total de alunos fora da escola na idade de 6 a 11 anos em países ricos, e total de alunos fora da escola na idade de 6 a 11 anos em países pobres. Aí vocês vão ao texto e procurar 6 a 11. Pode estar por extenso ou pode estar em algarismos, ok? E aí vocês vão ver o total, ok? Que pode ser uma porcentagem também. Depois, na terceira coluna, total de alunos fora da escola na idade de 15 a 17 anos em países ricos, total de alunos fora da escola na idade de 15 a 17 anos em países pobres. Aqui agora só mudou a faixa etária, mas ainda está comparando países ricos e pobres. E aí, pessoal, a questão 9, que eu coloquei a questão 8 junto com a 9, porque a 9 vai fazer referência à questão 8. A 9 pede o seguinte: o que as diferenças entre os países mais ricos e os mais pobres mostram em relação aos alunos de 6 a 11 anos e em relação aos alunos de 15 a 17 anos. Então, depois de vocês terem feito esse exercício, vocês vão ver o número. Será que esses números são iguais? Outra questão também, pessoal. Eu disse para vocês já no começo do vídeo dessas atividades, e venho sempre repetindo em todas as aulas, que o conhecimento prévio de vocês no assunto ajuda bastante. O que vocês sabem sobre educação em países ricos e em países pobres? É a mesma coisa? Se sim, no que exatamente? Salário de professor, número de alunos por turma, números de escolas, metodologia, método de avaliação. São diferentes os países pobres e países ricos? Se sim, de que forma? Então, lendo esse texto e tendo separado esses números, vocês vão ver que tem uma diferença, né? Até nas próprias instruções a gente vê o que as diferenças entre os países mais ricos e mais pobres mostram. Aí vocês vão ver, comparar esses números e ver qual que é a diferença entre eles. E conhecimento prévio de vocês também vai ajudar, e a compreensão do texto também. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo, e se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, ok? Preferencialmente pelo Google Classroom, mas podem procurar por e-mail também ou redes sociais, mas não hesitem em me procurar, não fiquem com dúvidas, ok? Então é isso por hoje. That's all for today. Thank you so much for watching. Until next time.